Olá, irmãos, boa noite. Sejam muito bem-vindos, a mais um tempo nosso de celebração juntos, com cânticos e reflexão na palavra do Senhor, É o nosso culto ao Senhor, Cada um na sua casa, cada família na sua casa, Celebrando ao Senhor juntos aí, onde você está e eu aqui onde estou. Unidos num só espírito para adorar o Senhor. Nós vamos nesse momento cantar alguns cânticos, uns 3 cânticos de adoração ao Senhor, tá? Então cante conosco, bem? Confiança, do Projeto Solar. Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensina a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Deus de justiça, Pai, Deus de justiça. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, confesso que me afastei, me esqueci de ti. Eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a
enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Amém. Louvado seja o Senhor. Vamos louvar a Deus com um cântico que a gente já canta na congregação. Tem o título de Tu És Deus. É do Eduardo Mano, tá? Provavelmente os irmãos já tenham a letra aí salva e tudo mais. Se você não tem, procure na internet e acompanhe com a gente aí, tá? Eduardo Mano, Tu És Deus. Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim, Tu és Senhor, o grande eu sou. Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Só Tu detém glória sem fim. És o Rei dos reis. Honra e louvor sempre darei, pois Tu és Deus, Tu és Deus e eu não sou. Lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Lindo e adorado, lindo e adorado na terra e nos céus, Teu reino e glória jamais terão fim. Tu és perfeito, o início e o fim, pois só Tu és Deus e não há outro igual. Tu és fiel, Tu és fiel, Tu és amor, Tu és bom pra mim, Tu és bom pra mim. Honra e louvor
sempre darei, pois tu és Deus, pois tu és Deus, tu és Deus e eu não sou. Essa é uma boa lembrança, irmãos, nesses tempos difíceis. Uma boa lembrança. Ele é Deus e nós não somos, né? Ele é sábio e nós, mesmo com inteligência, mesmo com sagacidade, não chegamos aos pés da sabedoria do Senhor. Mesmo indo à fonte, nós temos nossas limitações. Então, só Ele é Deus. Lembre disso. Vamos louvar o Senhor com mais um cântico. Consagração, né? Ou é conhecido por alguns como Ao Rei dos Reis Consagro. É um cântico um pouco antigo, da Aline Barros, tá? Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo teu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebre a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, a
Amém. Louvado seja o Senhor, exaltado seja o seu grande nome, Senhor, entre as nações, entre todos os povos, nesse tempo de pandemia, ou num tempo onde não havia pandemia, o Senhor sempre será exaltado entre as nações. O Senhor sempre será soberano entre todos os povos, mesmo no meio daqueles que não o reconhecem assim. Mesmo no meio daqueles que não reconhecem a tua existência, Pai. Chegará um dia em que o tempo findará e viveremos a eternidade. A eternidade de um novo céu, uma nova terra, num lugar, numa cidade santa, onde não haverá não somente choro, ou dor, ou pranto, ou sofrimento, mas não haverá mais queda de braço entre os homens, não haverá mais disputas de poder entre os homens, não haverá mais a tentativa dos homens disputarem poder contigo, Pai amado. O Senhor é maravilhoso. Louvado seja, e que toda honra e glória seja dada somente a Ti, Senhor Deus. Nós oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados, segurem só um pouquinho aí, tá? Que eu vou ajeitar aqui. Aguardem um pouquinho aí, tá? Por favor. Ok, estamos de volta. Desculpem aí, né? Ainda tô vendo a configuração da câmera para ver como é que eu posso ajustar melhor a nossa câmerazinha, né? Para ela não ficar dando esse fechada de lente. Tá? Tenho que ver como é que eu faço isso. Eu vou descobrir e vai melhorar isso daí, tá? Bem, queridos, a nossa reflexão de hoje à noite, a palavra de hoje à noite, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Primeira carta de Pedro, ou epístola de Pedro, como você preferir chamar, tá? Capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Um texto muito conhecido por nós. Tá bem? Então eu espero que todos acompanhem com atenção. Eu vou dar uns segundinhos aí para você procurar. Primeira carta de Pedro, epístola de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Ah, tá difícil de encontrar. Vá para o final da Bíblia, vá para Apocalipse. Venha de trás para frente que você encontra com mais facilidade. Tá bom? É depois de Tiago. E é antes de Apocalipse. Então assim, você vai encontrar com facilidade, tá? São as epístolas menorzinhas aí, que estão bem coladinhas, né? Pedro, João, Judas. Bom? Primeira epístola, primeira carta de Pedro, capítulo 1, do versículo 3 ao 9. Diz assim a palavra de Deus. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a restauração de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo. Se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível,
cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Diz assim a palavra santa do Senhor. Meus amados, o título que eu dei para essa nossa reflexão, para essa nossa mensagem de hoje, é a seguinte: ter uma viva esperança não nos impede de sofrer, mas de sermos infelizes. Ter uma viva esperança não nos impede de sofrer, mas de sermos infelizes ou de estarmos tristes, né? Eu dividi esse parágrafo em 2 pontos. O primeiro ponto a gente desenvolve do verso 3 ao 5. O segundo ponto, do verso 6 ao 9. E o que o apóstolo Pedro fala do verso 3 ao 5, eu posso resumir basicamente no seguinte discurso: bendito é o Senhor que nos deu vida, nos regenerou, né? Junto ao Cristo ressurreto, a Jesus Cristo que ressuscitou. E com isso, a ressurreição de Cristo, né, temos uma maravilhosa herança reservada nos céus. Ela está guardada lá. Nós possuímos, nós temos direito a essa herança, por assim dizer, né? Em Cristo Jesus. Nós que somos guardados por Deus mediante a fé. E somos guardados até a salvação ser completa no último dia. Ou seja, os que são do Senhor são preservados por Ele. E no último dia será revelada a vida verdadeira nesses que são do Senhor. E do verso 6 ao 9, eu resumi o discurso de Pedro da seguinte forma: nisto devemos nos alegrar, devemos fazer festa, mesmo que estejamos sofrendo agora, nesse tempo que é breve, quer você viva 60, 70, 80 anos, ou quer você viva 1, 2, 3 ou no máximo 10 anos. Estas provações têm como um dos seus propósitos glorificar a Cristo, ao revelar sua vida nas nossas vidas, confirmando assim o valor e a preciosidade da nossa fé, que mesmo diante do ouro depurado, o ouro com seu maior quilate e maior purificação, comparado à nossa salvação, comparado à nossa fé, se verdadeira, se no Senhor, meus irmãos, isso não se corrompe. Isso tem um valor muito maior. No verso 3, o apóstolo Pedro fala que nós fomos ressuscitados com uma viva esperança em Cristo Jesus. No verso 4, ele fala da herança reservada pelo Senhor nos céus para nós. No verso 5, ele afirma que nós somos guardados por Deus mediante a fé, porque o Senhor guarda aqueles que são dele e não os que são miseráveis e que não querem nada verdadeiramente com ele. E essa fé se revelará no último dia, no fim dos dias, quando o tempo será extinto, o tempo deixará de existir e a eternidade passará a ser a verdade para nós, palpável para nós. No verso 6, o apóstolo Pedro afirma que nós podemos e devemos nos alegrar com esse motivo, mesmo passando por aflições breves aqui. Devemos nos alegrar, temos no que nos alegrar, dando testemunho da verdadeira fé em Cristo, versículo 7, revelando o Senhor em nós, para a sua própria glória. No verso 8, então, mesmo sem vê-lo, ele fala, ou tendo-o conhecido pessoalmente, como o próprio apóstolo Pedro o conheceu, nós, a igreja, o amamos e cremos nele. E no versículo 9, vivendo em fidelidade até o fim, dando testemunho de que temos uma fé verdadeira.
o apóstolo Pedro fala assim em cada um desses versículos. São pérolas, são gotas de esperança para a nossa vida, principalmente nesses tempos de pandemia, principalmente no período do calendário cristão que estamos vivendo, né? O segundo domingo após a Páscoa. O segundo domingo após a Páscoa, o segundo domingo de Páscoa, dessa passagem da morte para a vida, dessa vitória do Senhor sobre a morte. No momento em que nós recebemos, pela ressurreição de Cristo Jesus, a vida eterna, a fé nele, a certeza de que a nossa fé tem um valor não por ela mesma, mas porque recebemos mediante Cristo Jesus. E mediante ele também temos uma herança que é incorruptível, que está reservada no céu, guardada lá para nós. Mas que nós não vamos receber lá, nós vamos receber aqui. Como o próprio apóstolo João fala em Apocalipse 21, nos primeiros versículos do capítulo 21, quando ele afirma que a Jerusalém celestial, a cidade santa, vai descer. E essa cidade corrompida não existirá mais. E nós vamos habitar na santa cidade do Senhor. Num novo céu, uma nova terra, um novo lugar. Ali nós receberemos completamente a nossa herança. Amados, nesse texto do apóstolo Pedro aqui, eu destaco 2 lições para nós refletirmos hoje e tomarmos o resto da semana refletindo, até o momento em que na terça-feira vamos ter o nosso tempo de conversa, de bate-papo, né? Na nossa live de estudo, né? De terça-feira, desenvolvendo mais esse assunto. E a primeira lição que eu destaco é: nós temos esperança mediante Cristo Jesus. Temos esperança mediante Cristo Jesus. No versículo 4, o apóstolo Pedro, ele mostra a diferença que há na esperança que nós temos segundo a esperança que recebemos mediante Cristo na herança incorruptível, reservada para nós no céu, e a diferença que há entre essa herança e as riquezas terrenas. Meus irmãos, essa herança ela é incorruptível, como ele fala no versículo 4. Ela é sem mácula, ela é imacessível, ou seja, ela não vai passar. A traça e a ferrugem não corroem. Então, meus amados, não comparem essas riquezas, e nós não podemos ter um pensamento mesquinho, um coração ganancioso de pensar que essa riqueza, essa herança que receberemos, que está reservada para nós no céu mediante Cristo Jesus, é uma herança maravilhosa, é um cordão de ouro que eu vou colocar no meu pescoço, é uma pulseira, é uma roupa muito bonita. Meus amados, nada que a traça consome, devora, e a ferrugem corrói, pode ser comparado a essa herança que receberemos. É algo inimaginável para nossa mente ainda finita, mas que naquele dia, o último dia, a partir daquele dia, que será o primeiro dia da eternidade e será dia eterno, nós vamos entender, pois teremos uma mente eterna e um coração eterno. Um corpo que não será mais corrompido, não terá mais sujeira, não terá mais morte ou não envelhecerá mais. Assim, então, começaremos a compreender essa riqueza e herança eterna. Nós temos esperança mediante Cristo Jesus, da salvação que será completa no último dia. Último dia, onde a partir deste dia viveremos a eternidade. No versículo 5, o apóstolo Pedro fala que nós somos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé,
a confiança que temos nele para a salvação preparada para revelar-se no último tempo, ou último dia, dependendo da sua tradução. Amados irmãos, que maravilha ter esperança viva mediante Cristo Jesus, de que receberemos essa herança, de que estaremos salvos naquele dia, pois a esperança está em Cristo, e nós temos mediante Cristo de que sucederá desta forma neste dia. E não é uma esperança mediante as nossas obras propriamente, mas mediante ao que Cristo fez na cruz. Louvado seja o Senhor por isso. Louvado seja o Senhor porque Ele morreu e ressuscitou. Parte B do verso 3, o apóstolo Pedro fala que nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, o apóstolo Pedro está falando de algo pontual, ou seja, eu creio que Cristo ressuscitou dos mortos. E isso tem uma validade grandiosa, pois minha fé está nisso também. Minha fé tem esse pilar, a ressurreição de Cristo dentre os mortos como pilar. E se eu creio que Ele ressuscitou dentre os mortos, que Ele venceu a morte dessa forma, que Ele não era um homem qualquer, e isso tudo é ficção, Ele não ressuscitou, meus amados, se eu creio de verdade que Ele ressuscitou, meus irmãos, eu posso viver essa viva esperança da herança eterna e da salvação completa no último dia, para a eternidade. Essa é a nossa primeira lição. Nós temos esperança mediante Cristo Jesus. E a segunda lição é que nisto devemos nos alegrar, mesmo em meio ao sofrimento. No verso 7, o apóstolo Pedro fala o seguinte: para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, por muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O sofrimento é como uma chama que aquece o ouro, meus irmãos. O sofrimento testa a nossa fé, assim como o ouro é testado pelo fogo. Quando você coloca o ouro para depurar sobre uma temperatura muito alta, as impurezas elas vão ficando na superfície ali, e você vai retirando aquela sujeira com escumadeira, né, preparada para isso, ou com uma ferramenta preparada para isso. Daí então você vê quanto de pureza há no ouro. Meus irmãos, esse tempo que nós passamos de sofrimento aqui, o próprio apóstolo Pedro fala no versículo 6 que no presente é um breve tempo que nós passamos de provações, mesmo que sejam várias provações. Provações pessoais aí na sua casa, ou provações mundiais como essa pandemia nesse momento, com as resoluções a respeito da pandemia, né? De isolamento, de não podermos nos reunir pessoalmente, de brigas entre os governantes, entre os políticos, de se ficarem se chocando, e nós que esperamos no Senhor não vermos clareza nesses homens, mas muitos que esperam somente neles veem tudo perfeito. Meus amados, quem espera em Cristo, mesmo quando vem homens confusos, homens puxando sardinha para sua própria ótica e inclinação política, não perdem a esperança, pois esperam em Cristo e sabem que vão passar por aflições. Mesmo que dure 1, 2, 3 meses, quanto tempo for necessário, o sofrimento que passarmos, em qualquer esfera que for, isso é breve, isso é temporal. É temporal. E o sofrimento, nesse sentido, testa a nossa fé, que tem por fim
glorificar ao Senhor. E mostrar também Cristo em nossas vidas. Permanecermos fiéis no tempo de dificuldade, de várias provações, glorifica ao Senhor. Não permanecermos fiéis às nossas convicções políticas, mas às convicções bíblicas e do Evangelho. Quais são essas convicções? Servir o próximo é uma delas. Seguir as ordens que o Senhor Jesus disse. Seguir o como fiz convosco, façais assim entre vós. Seguindo as ordens do Mestre. Lavando os pés uns dos outros, servindo até os nossos inimigos. É difícil para você? Mesmo, principalmente em tempos de pandemia, olhar para aquela pessoa que você diz assim, não é meu inimigo não, mas no seu coração você sabe que é, pois você o trata assim como seu inimigo? Você estaria disposto a, nesse tempo de provação, fazer e ser fiel ao que Cristo mandou você fazer como discípulo? Para glorificar assim então o nome do Senhor? Para assim então mostrar Cristo na sua vida? E não somente ficar enrolando com o evangeliquez, falando, tudo isso vai passar, é assim mesmo. Meus amados, no versículo 8, o apóstolo João fala que nesse último dia saberemos quem amou o Senhor de verdade. Como assim, meu irmão? Ele fala que todo esse sofrimento, no versículo 6, é breve, e no versículo 7 ele fala que esse sofrimento todo é para redundar em glória para o Senhor e mostrar então Cristo verdadeiramente em nossas vidas. E no versículo 8 ele fala que redundar em glória para ser fiel no meio do sofrimento e glorificar o Senhor em meio ao sofrimento vai demonstrar que mesmo sem ver o Senhor, como o apóstolo Pedro o conheceu pessoalmente, nós estamos demonstrando que amamos o Senhor. E mesmo sem ver o Senhor, por qualquer momento que seja, sem conhecê-lo pessoalmente mesmo, não é nem de vê-lo à distância, mas sem conhecê-lo pessoalmente, meus amados, nós cremos nele. E isso nos traz uma alegria assim indizível. Porque nós sabemos em quem temos crido. Então, no versículo 8, o apóstolo Pedro nos traz a ideia de que neste último dia nós saberemos quem amou o Senhor de verdade. Daí então você saberá se toda essa imaturidade sua de fato demonstrava amor verdadeiro ao Senhor ou não. Se você de fato estava preocupado com o evangelho ou não. Se você estava preocupado com coisas perecíveis, com o que é passageiro, com o que é temporal, com o que é humano, com o que não é eterno. Pois o confiar no Senhor, o ter fé no Senhor, redunda em salvação para aqueles que de fato amam e creem no Senhor. É o que ele fala no verso 9. Obtendo o fim da vossa fé, ou seja, toda fé tem um objetivo, vai chegar a um fim. Se a sua fé for verdadeira, se o crer em Cristo for verdadeiro no seu coração, na sua vida, se você o amou de verdade, se você creu de verdade no Senhor, e se você tem uma esperança verdadeira e solidificada mediante a ressurreição de Cristo Jesus, meu irmão, no último dia isso vai resultar em salvação para você, porque esse é o objetivo da fé, é o que ele fala. O fim da fé, a salvação para a vossa alma. Meus amados,
Eu quero apenas observar aqui algumas questões não, dois tópicozinhos pequenos, brevíssimos mesmo, sobre o sofrimento, depois de ver esses dois pontos, né? Primeiro, recapitulando, né? Temos esperança mediante Cristo Jesus, e o segundo, de que nisto devemos nos alegrar, mesmo em meio ao sofrimento. Eu quero destacar dois tópicos brevíssimos aqui, para encerrar nossa reflexão sobre o sofrimento nesse texto. Qual é? Talvez alguns se cobrem muito, né? Exemplo, como Jó. O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Mesmo antes dos seus amigos aparecerem. Talvez outros afirmem como o apóstolo Paulo, né? Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, né? Lembrando de Filipenses 4:11, né? Lembre, amados, que ambos servos do Senhor aí e nossos irmãos na fé aprenderam, como o próprio apóstolo Paulo afirma, aprendi a viver. Então, meu amado, você que tem uma certa firmeza, não é? Exteriormente, não chora, não sofre, é firme, não passa dificuldades, não é? E dá o testemunho de que é fiel ao Senhor. Se você interiormente está totalmente abalado, desestabilizado, você nesse momento de pandemia não demonstra medo, mas demonstra muita ira, o que também dá o testemunho e depõe contra a sua fé. Meu amado, no último dia, todos esses corações confusos, essas mentes atordoadas, serão expostas à verdade. Porque o fogo do sofrimento, ele testa, de fato. Ele separa os homens dos meninos. Isso verdadeiramente acontece. Não tem para onde fugir. E não se ache superior ao seu irmão que parece estar um pouco confuso. Não sabe, por exemplo, se é para ficar em casa ou sair. Não saber responder essas coisas, não saber responder qual o propósito específico dessa pandemia no mundo, não é falta de fé, não é imaturidade. Não confunda as coisas, meu irmão. Não seja como os amigos de Jó. Tenha um coração que no meio do sofrimento tem a mesma convicção e esperança que o apóstolo Pedro ensinou para os irmãos aqui nessa carta. É breve o sofrimento. É breve. Qual o propósito? Pelo menos mais em um ele demonstra aqui. Um deles é glorificar o Senhor. Outro é dar o testemunho de que Cristo está em nossas vidas. E outro também é, assim como o ouro é testado no fogo, nós sermos testados. Mas ainda assim, lá no último dia, os que estão no Senhor, os que são guardados por Deus, não pela sua confiança em si mesmo, no seu próprio taco, é que saberão onde estava a sua fé. Meus amados, aprenda a viver contente. Não é fácil viver contente em pandemia. Não é fácil, não é mesmo. Mas assim como os discípulos, depois que se encontraram com o Senhor e estavam aperreados, não é? Muito, muito aperreados, como diria o cearense, atarentados, alvoroçados, como também diria o cearense, né? No capítulo 20 do Evangelho de João, o Senhor Jesus encontra 3 vezes os discípulos reunidos e ele os encontra exclamando: Pai seja convosco, afastando assim deles todo e qualquer temor. Meus amados, se há temor no seu coração, isso não significa que você é um infiel. Se há
medos, se não há clareza do que está acontecendo no mundo, não significa que você é um infiel. Mas como um discípulo de Jesus, você sabe o que deve fazer. Mesmo em meio a todo esse sofrimento, a todo burburinho, a toda a confusão que há no mundo. Você, como um membro do corpo, como uma pessoa que faz parte do povo, desfruta da aliança que o Senhor tem com o seu povo, você sabe o que fazer. Aprenda. Aprenda se apegando à esperança mediante Cristo Jesus, que foi ressuscitado dos mortos. Aprenda. E diante disso, lembre que ele sofreu, e foi breve também, com um propósito. E nós estamos sofrendo também, brevemente, com um propósito. Amados irmãos, que Deus em Cristo abençoe muito vocês. E não esqueçam de que ter uma viva esperança não nos impede de sofrer, mas de sermos infelizes, com certeza. Um forte abraço para vocês, irmãos. Compartilhem a palavra de Deus e essa nossa celebração aqui com quem vocês desejarem, e que você que está assistindo e não faz parte da nossa congregação, nunca nos visitou, mesmo nas redes, seja bem-vindo. Que Deus o abençoe muito e que você lembre do Evangelho, que nos dá esperança, uma esperança viva, uma esperança maravilhosa. Amém? Mais uma vez, desculpe aí a câmera, né? Forte abraço para vocês, viu? Tchau, tchau.